né? Acesso a tudo. Chineses podem ver dados privados de usuários do TikTok. Os dados privados dos usuários do TikTok são acessados rotineiramente por funcionários do governo chinês, apesar das promessas do aplicativo de vídeo de armazenar dados fora do país, descobriu uma investigação. Os funcionários da ByteDance, dono chinês do aplicativo de vídeo, podem ver dados não públicos sobre os usuários, como aniversários e números de telefone, de acordo com a gravação de funcionários obtidas pelo site de notícias BuzzFeed. Um funcionário alegou que tudo é visto na China, aumentando as preocupações de que os dados do aplicativo poderiam ser usados por Pequim para coletar dados sobre cidadãos ocidentais. O TikTok, mais conhecido por vídeos curtos que são recomendados aos usuários através de um algoritmo de recomendação, é usado por mais de 15 milhões de adultos só na Grã-Bretanha, que gastam em média quase 30 minutos por dia no aplicativo. A empresa insistiu que nunca entregou dados ao governo chinês e que os dados para usuários do Reino Unido, Europa e Estados Unidos são armazenados em servidores de computador nos Estados Unidos e Singapura. Depois eu vou explicar um negocinho para vocês sobre isso. No entanto, a investigação descobriu que há pouco para impedir que esses dados sejam acessados por funcionários na China. Na sexta-feira, o TikTok disse que agora está armazenando todos os seus dados sobre usuários nos Estados Unidos com a Oracle, uma empresa americana, e trabalhando na proteção dos dados para que apenas um número de funcionários possa acessá-los. Né? No entanto, uma instalação de armazenamento de dados na Irlanda, projetada para armazenar dados de usuários britânicos e europeus, não deve ser aberta até o próximo ano, e não está claro se receberá as mesmas proteções. Gravações de reuniões de funcionários vazadas para o BuzzFeed mostraram que os engenheiros na China foram capazes de acessar dados de usuários tão recentemente quanto janeiro de 2022. Um funcionário em Pequim foi descrito como um mestre administrador que tem acesso a tudo. Outro disse: sinto que com essas ferramentas há alguns backdoors para acessar dados dos usuários de quase todas elas. Tá? Então, pessoal, aqui, qual que é o ponto bem específico? O ponto bem específico que nós temos aqui. Quando nós estamos falando desse tipo de acesso backdoor, através do TikTok, os chineses eles estão tendo acesso a praticamente todos os dados do seu telefone. Não somente aos dados que você colocou ali no aplicativo. Tá? E existe um processo por trás, né? Nós temos os servidores. Então, assim, você tem o seu dispositivo, seja um computador, notebook, um celular, né, um smartphone, que você utiliza um aplicativo para acessar um servidor. Tá? Então, a sua operadora local conecta você ao servidor onde esse serviço está entregando esses dados. E por trás disso tem uma estrutura gigantesca, que são poucos no mundo, acho que no mundo temos 18, que são os backbones. Tá? Esses backbones são como espinhas dorsais de toda a estrutura da rede mundial de computadores. E o TikTok, ele está dentro de, se eu não estou enganado, a China tem 2 ou 3 backbones no mundo inteiro. Tá? No mundo inteiro, desses 18 que nós temos, 2 ou 3 são chineses. E tudo o que passa dentro desses backbones, dessas espinhas dorsais, né, passa ali dentro e o governo chinês tem acesso a qualquer informação que ele queira tirar ali de dentro. Então ele pode ali buscar qualquer informação que ele quiser. E como funciona na China? Nenhuma empresa é 100% privada. De alguma maneira, todas as empresas possuem algum tipo de participação do Estado, tá? Só para vocês terem um exemplo, né? Recentemente, a empresa chamada Didi, que é a dona da 99 aqui no Brasil, ela vai voltar a operar na China. Ela ficou um tempo sem operar na China, mesmo sendo chinesa. Por quê? Porque ela abriu o capital dela dentro da Bolsa de Nova York. Obrigado. Ela abriu o capital, um chazinho aqui para arrumar a garganta, pessoal. Ela abriu o capital dela na Bolsa de Nova York. E isso não foi autorizado pelo governo chinês. E o que o governo chinês fez? Automaticamente abriu investigação por segurança nacional a dados cibernéticos, que a empresa poderia estar representando uma segurança, a soberania chinesa.
E a partir daí, a empresa começou a ser processada, impedida de operar dentro do território chinês. Eles operam mais de 16 aplicativos diferentes. Posteriormente, eles aceitaram que o governo chinês, do Partido Comunista Chinês, fosse um dos acionistas, tivesse um assento no conselho da empresa e a empresa saiu do mercado de capital aberto nos Estados Unidos. Aí a China falou: olha, concluímos a investigação, tá tudo certo, vocês podem voltar a operar aqui dentro, né, seguindo as regras estabelecidas pelo governo chinês. Então, pessoal, é uma situação assim que é bem complicada, né? Cada vez mais nós estamos tendo a nossa privacidade, os nossos dados, os nossos acessos sendo acessados não só pelos chineses, por várias empresas privadas pelo mundo. Tá? A grande diferença é que o quê? O regime chinês, ele sempre impõe que todas as empresas entreguem dados. E isso está dentro do processo legal chinês, dentro do processo, inclusive, penal. Porque existe uma lei de segurança nacional na China que diz o seguinte: se o governo exigir de qualquer empresa que esteja operando lá dentro informação sobre qualquer cidadão, alegando que isso é por uma questão de segurança nacional, né, o eufemismo para ditadura e controle das pessoas, essa empresa ela tem que fornecer. Se ela não fornecer, ela é proibida de operar dentro do país. E quando você pega essa questão do TikTok e os black bones que eles estão rodando, a China sempre vai ter acesso a essa informação. Mesmo eles falando, olha, não, vamos aqui começar a operar com a Oracle, vamos colocar aqui um servidor na Irlanda para atender o Reino Unido. Podem ter certeza que os chineses estão encontrando formas de catalogar essas informações, né, e ter acesso, no esquema de Big Data, a todo o comportamento das populações dessas nações. O próprio TikTok, se vocês forem analisar como o TikTok ele foi criado, o engenheiro de software que criou o TikTok, ele fez um estudo profundo sobre o comportamento da sociedade ocidental. E o quanto. Agora eu vou colocar palavras do Paulo Henrique. O quanto idiota está a sociedade ocidental e como torná-la mais idiota ainda, né, através do TikTok. Por isso que o TikTok ele conseguiu atingir esse número tão grande de pessoas. Tá? E eles vêm investindo cada vez mais em várias frentes, até agora nos esportes, cada vez mais pessoas têm utilizado para várias finalidades o TikTok. E qual que é o ponto? O governo chinês está catalogando quais são os usuários, famílias, etc., que está utilizando, cruzando dados, vendo comportamentos, pegando com backdoor acesso a várias informações. Ah, mas você consegue ir lá editar as questões de privacidade do seu smartphone, ok. Mas quantos por cento da população faz isso? Né? 5% talvez? Então, o que a gente vê é um grande esquema da China, um grande esquema do Partido Comunista Chinês para poder cada vez mais ter acesso no melhor estilo Grande Irmão do 1984. Para quem já leu, né, o 1984, você tem lá as teletelas, né? As teletelas, que é o Big Brother, né? O Big Brother que tudo vê, de lá até esse é o conceito do programa que nós temos aqui no Brasil há mais de 20 anos e no mundo inteiro. E através das teletelas, o governo ele tem acesso a absolutamente tudo que está acontecendo, se passando, onde você está, com quem você está falando, se você está escrevendo, se você tem um diário, se você não tem. Eu recomendo muito para quem nunca leu aí o 1984. O meu está aqui, ó. Está aqui, ó. Essa aqui é a edição da editora Sétimo Selo, né? 1984, de George Orwell. Né? Tem lá na livraria do Pega Vox, né? Tá sempre em promoção, né? É um livro que vale muito, muito a pena. Assim, eu já li vários livros do Orwell, mas o 1984 é o que eu mais gosto, né? É muito bem feito. E ele diz que ainda não saiu como ele gostaria, porque ele já escreveu no fim da vida, ele teve tuberculose e isso afetou a sua capacidade aí, né, de escrever e aprofundar mais dentro do livro. Mas então, assim, a recomendação que eu faço, tá? Cada um faz o que quer, né? Afinal, a gente ainda está num país livre.
mas tome cuidado, né, com todo aplicativo que você instala e com toda a informação que você pode estar entregando totalmente de graça aí, né? Procure navegadores mais seguros, veja os aplicativos, escolha bem os aplicativos que você vai utilizar, veja o que seus filhos estão utilizando, né? Porque as pessoas acham que ali é só ficar de dancinha, né? No TikTok. Alguns falam, ah, mas o TikTok é uma ferramenta para atingir mais jovens, etc. Ok, dentro de um backbone chinês, entregando absolutamente tudo, né? Então, é complicado. Nem tudo que parece ser bom, nem tudo aquilo que reluz ouro é. Né? Fica o alerta aí. Né? Eu, particularmente, nunca utilizei o TikTok e espero não utilizar. Né? É uma posição minha isso.